Você talvez conheça a história de Anathapindika, que foi um dos principais apoiadores leigos do Buda. Ele foi o responsável por fundar Jetavana, o mosteiro onde o Buda passou mais retiros de estação chuvosa do que em qualquer outro lugar, onde ele deu inúmeros discursos. Chegou o momento em que Anathapindika estava em seu leito de morte. Os veneráveis Sariputta e Ananda foram visitá-lo. Sariputta perguntou como ele estava, desejando que estivesse bem. E Anathapindika respondeu que não estava nada bem. Então Sariputta começou a ensiná-lo. Treine a si mesmo. Minha consciência não dependerá do olho, do ouvido, do nariz, da língua, do corpo ou da mente, das formas, sons, cheiros, sabores, sensações táteis, ideias. Consciência em relação a essas coisas, contato com essas coisas, não me apegarei a elas. Não deixarei minha consciência depender delas. Em seguida, ele percorreu as 6 propriedades: terra, água, vento, fogo, espaço, consciência, os 5 agregados, os 4 estados sem forma, a própria consciência, qualquer coisa imaginável a qual sua consciência pudesse se apegar. Ele disse para soltar. Anathapindika começou a chorar e Ananda basicamente disse: controle-se, você está afundando? Anathapindika respondeu: não estou afundando. É só que, em todos esses anos em que venho apoiar o Buda, em que venho ao mosteiro, nunca ouvi um ensinamento como este. Sariputta respondeu: discursos como este geralmente não são dados a leigos. Então, Anathapindika pediu: por favor, diga ao Buda que dê ensinamentos como este também para os leigos. Logo depois ele morreu e renasceu como um deva, o que foi sinal de que não conseguiu seguir as instruções dadas no ensinamento. Suas emoções atrapalharam. Se tivesse seguido as instruções, teria se tornado um arahant. Talvez houvesse uma boa razão pela qual o Buda não desse ensinamentos assim para leigos. Se simplesmente dissesse às pessoas: largue, 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 ele não estaria dando uma instrução completa. Teria que dizer como largar. Porque é possível, ao se concentrar nas coisas da mente e dizer a si mesmo: ok, não vou focar em nada. Qualquer coisa que surja, vou empurrar para fora, empurrar para fora. E nisso há uma certa dose de aversão. Que você se coloque em um estado de não percepção, onde tudo se apaga. Soltar é uma habilidade. Esse estado de apagamento não é para onde você quer ir. Algumas pessoas realmente pensam que isso é Nibbana. Parece uma cessação. Baseadas nessa experiência, dizem: não existe eu, porque não percebem nada ali, mas é apenas um apagamento. O Buda não ensinou o grande sono, ele ensinou o despertar, que é algo totalmente diferente. Por isso, é importante compreender a habilidade de soltar. O Buda descreveu 5 etapas. A primeira é olhar para aquilo que você deseja contemplar e superar e observar qual é a origem dessa coisa. A segunda é observar qual é o seu desaparecimento.
Origem aqui não significa apenas surgir. Origem significa que há uma causa e você procura pela causa. A palavra origem normalmente é usada para causas vindas de dentro da mente. Então, você quer ver o que, aqui na mente, está causando o surgimento disso. E, se a causa desaparecer, isso também desaparecerá. Esses são os 2 primeiros passos para estabelecer o fato de que essas coisas são fabricadas. Porque como, disse o Buda, onde quer que você encontre surgimento, desaparecimento e mudança enquanto permanecem, isso é sinal de que foi fabricado. Foi criado pela vontade da mente. Nós ouvimos isso tantas vezes, mas raramente paramos para pensar no quão radical é. Suas experiências são algo que você intencionou. Você talvez não ache que esteve tão envolvido no planejamento. Muito lhe foi apresentado. Mas o que lhe foi apresentado é, na verdade, resultado de antigas ações intencionais. Portanto, foi intencionado, ainda que não exatamente da forma como você desejava. Mesmo assim, essa percepção deve focar sua atenção para dentro. A fonte está aqui. Manu Pubangama Dhamma, Manu Seta. Os fenômenos são conduzidos pela mente, criados pela mente, dominados pela mente. Portanto, você deve olhar para dentro. Os 3 passos seguintes não dizem respeito apenas ao fato da fabricação, mas também ao valor da fabricação. Primeiro, você deve ver qual é o atrativo dessa coisa a qual estou apegado. O que acho atraente nisso? Digamos no caso da sensualidade. O que, em uma fantasia sensual, o envolve, o excita? Os detalhes mudam de tempos em tempos e nem sempre dizem respeito ao corpo ou ao alimento que você deseja. O atrativo pode estar ligado às suas percepções sobre essas coisas, às suas percepções de si mesmo em relação a elas. Às vezes, você simplesmente deseja o próprio desejar. Então, olhe para isso. Qual é o atrativo? Então, no próximo passo, você compara o atrativo com as desvantagens. Se eu me apego a isso, o que acontece? Quais são as consequências negativas? É aqui que o Buda introduz as 3 contemplações da impermanência, da aflição e do não-eu. As coisas às quais você se sente atraído, por mais sedutoras que sejam, são impermanentes. E isso não significa apenas que mudam. Significa que são realmente pouco confiáveis. Às vezes, a palavra anicca é traduzida como transitório, mas pode-se argumentar que, em alguns casos, é bom que as coisas sejam transitórias. Se a doença é transitória e desaparece, isso é bom. Se más condições passam, isso é bom. Mas pense nas coisas como impermanentes. E esse é o significado literal, o oposto de nika, duradouro. Se algo é impermanente, você não pode confiar nele. A mente quer algo confiável, algo em que possa se firmar com segurança. Mas todas as fabricações lhe negam essa possibilidade. Esse é um dos inconvenientes. Outro é que elas são onerosas. Pesam sobre a mente. Ou, nas palavras de Ajahn,
Mahabhuva apertam o coração. E se algo é impermanente e pesado, por que reivindicá-lo como seu? Por que pensar que isso é você? Não vale a pena. Esse é um julgamento de valor. Quando você realmente vê que isso é verdade, que não vale a pena. Quando compara o atrativo com as desvantagens e vê claramente que as desvantagens superam o atrativo, então você consegue acalmar o Buddhujō, desejo e a paixão por esse objeto, seja ele qual for. Esse é o quinto passo, a saída. Portanto, você não apenas diz a si mesmo, solte, solte. Você dá a si mesmo razões para soltar. E, como dizem os ajahns, quando você vê as razões, não precisa ficar repetindo impermanente, oneroso, não eu. Se você vê que algo não vale o apego, você solta. Talvez você se lembre de que o Buda mencionou 2 tipos de causas para o estresse ou sofrimento. Uma em que você deixa o desejo simplesmente se extinguir ao observar com equanimidade, e outra em que você precisa primeiro usar uma formação antes que o desejo se enfraqueça. O primeiro tipo são os casos em que, basicamente, você nunca havia se perguntado por que se apega a algo. Ao encarar diretamente, você rapidamente vê que não vale a pena. Qualquer que seja o atrativo, você percebe de imediato como ele é claramente superado pelas desvantagens. Mas existem outros casos em que isso não é tão óbvio, ou em que o atrativo é profundo. Então, você tem que desenterrá-lo utilizando a formação corporal. A maneira como você respira, a formação verbal, como você conversa consigo mesmo, e a formação mental, percepções hábeis como as da impermanência, da aflição e do não eu. Quando você realmente vê que não vale a pena e o desejo pela atração se dissolve, então você viu com discernimento. Esse ato de soltar não acontece porque alguém lhe disse, ou porque você ordenou a si mesmo, ou porque empurrou coisas para fora da mente à força. Como Ajahn Fuang disse uma vez, se o Nibbana pudesse ser alcançado à força, todos já estaríamos lá. Aqui não há força, mas sim muito discernimento e compreensão entrando no ato de soltar. É impressionante como as instruções dadas a Anathapindika são minuciosas. Tudo o que você possa imaginar. Você não deve se apegar. Não deve deixar sua consciência depender disso. Você não deve nem mesmo deixar a consciência depender da consciência. Vem. Sariputta repete isso várias vezes, em relação aos 6 elementos, a consciência dos 6 sentidos, a consciência nos agregados e a infinitude da consciência nos domínios imateriais. Você tem que se tornar muito sensível ao fato de que toda consciência de um objeto realmente depende desse objeto. É condicionada por esse objeto. E é condicionada pela sua intenção de se fixar nesse objeto. Essa é uma percepção importante e muitas vezes é negligenciada. Há pessoas que dizem: a consciência deve ser incondicionada. A consciência nos sentidos deve ser incondicionada, porque como algo condicionado poderia reconhecer outra coisa condicionada.
Mas é exatamente isso que é conhecimento. É isso que é consciência. Consciência de objetos é condicionada. O que o Buda quer que você perceba é o que acontece quando não há objeto algum. Quando você já olhou para todos os possíveis objetos e vê que não há absolutamente nada que você queira. E você percebe isso não porque se forçou, mas porque compreendeu de verdade. Então, se tudo se alinha da maneira correta, com todos os fatores do caminho, você se abre para algo totalmente incondicionado. Isso também é chamado de consciência, mas não se enquadra em nenhuma das 6 propriedades, 5 agregados ou 6 sentidos. Não é conhecido por meio de nenhuma dessas coisas e não tem superfície. A imagem que o Buda dá é de um feixe de luz que não tem onde pousar. Embora mesmo essa imagem seja limitada, porque um feixe de luz segue em uma direção, enquanto aquilo não está limitado a nenhuma direção. Se Anathapindika tivesse seguido o discurso que Sariputta lhe deu naquele dia, talvez tivesse visto isso, talvez tivesse experimentado isso, alcançado isso, mas deixou que suas emoções atrapalhassem e, como resultado, renasceu como um Deva. Os comentários nos dizem que ele foi um tipo especial de Deva. Lady Visakha foi outra, que tinha basicamente o equivalente a um passe de Deva, no qual poderia visitar todos os níveis dos Devas, todos os níveis dos Brahmas, e então deixar o samsara. Mas, como o Buda disse, assim como até um pequeno pedaço de excremento tem mau cheiro, ele não elogiaria nem mesmo um pouquinho de vir a ser. Portanto, se você leva isso a sério, acabará tendo que soltar tudo. Mas, antes disso, precisa aprender a soltar. Você solta aos poucos, em partes, enquanto está sentado aqui, meditando. Pense no Buda, descobrindo os diferentes níveis de jhana. Em cada caso, ele dizia que no início, sua mente não se animava com a ideia de ter que abrir mão da sensualidade. Mas, ao contemplar as desvantagens da sensualidade, sua mente ficava cada vez mais inclinada a querer ir além dela depois, quando não se entusiasmava com a ideia de abandonar o pensamento e a avaliação dirigidos. Ele observava as desvantagens do pensamento e da avaliação até estar pronto para deixá-los ir. Portanto, até mesmo entrar em concentração exige que você veja as desvantagens. E é claro que se pergunte a questão oposta: onde está o atrativo? Dessa forma, você pratica o desapego por meio da sabedoria, do entendimento, ao perceber o quanto de esforço você coloca em fabricar sua experiência. E começa a ver que muitas dessas fabricações simplesmente não valem a pena. Você faz isso, como eu disse, em partes pouco a pouco. Deixa algo de lado para poder ter algo melhor. Uma imagem que Ajahn Mahabua usa é a de subir uma escada até o telhado. Você segura em um degrau, depois segura o próximo mais alto, e então solta o degrau inferior para poder segurar o mais alto. Assim, degrau após degrau, até que finalmente chega firme ao telhado. É então
que você pode largar a escada totalmente enquanto ainda está na escada. Porém, não deve largar tudo, porque há coisas que ainda precisam ser construídas. Você precisa fabricar o caminho para que ele fique completo. Então, quando o caminho está completo, você pode soltar com segurança, mas faz isso com compreensão, através desses 5 passos. Observar a origem, o desaparecimento, o atrativo, as desvantagens, para então escapar através do fim do desejo e da paixão. Eventualmente, a mesma análise é aplicada às 5 faculdades, o que é outra maneira de dizer que ela se aplica ao caminho como um todo. Você vê o atrativo do caminho e o que ele fez para ajudá-lo a superar muitas formas de sofrimento. Mas também vê as suas desvantagens. Afinal, ele também é fabricado. Nesse ponto, você pode soltá-lo com segurança. Mas, enquanto isso, aprenda a soltar passo a passo. À medida que deixa certas coisas e segura outras, você pratica falar consigo mesmo sobre esses pontos. Isso é o que significa exercer uma formação mental. Você se orienta dessa forma para se tornar cada vez mais habilidoso no que realmente precisa ser feito. Soltar de um jeito que o abra para algo maior do que você jamais viu antes.